Somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de carbono de crédito e finanças regenerativas. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, temos um cenário bem intrigante vindo direto de Wall Street e envolve uma das queridinhas do momento, né? A NVIDIA. Pensem só neste paradoxo. A empresa vai lá e divulga um lucro trimestral que é um recorde absoluto. Coisa de US dólar 26,4 bilhões. Espetacular, certo? E aí, logo depois disso, pum! Uma queda vertiginosa nas ações. Evaporou uns 110 bilhões de dólares de valor de mercado. Em um dia, parece aquele roteiro clássico do mercado, né? Aquela euforia toda e logo depois vem a ressaca. Forte. Uma das nossas fontes até mencionou isso. Ok, vamos tentar desembrulhar essa situação. Nossa conversa hoje vai fundo nas informações que a gente tem sobre essa volatilidade toda. O que será que essa reação do mercado está dizendo sobre o setor de inteligência artificial, sabe? Como os investidores estão vendo isso? A missão aqui é entender por que números tão bons, assim, na superfície, geraram uma relação tão negativa. E o que isso significa para o futuro do investimento em IA, né? Um campo que está atraindo tanta atenção, tanto capital. Então, vamos reforçar o ponto central. NVIDIA perde 110 bilhões de dólares de valor. E isso depois de anunciar um lucro recorde. Parece não fazer sentido, né? Como pode? É uma dinâmica que, assim, ilustra muito bem como o mercado funciona, né? A reação quase nunca é só sobre o agora, sobre o trimestre que passou. O que é fascinante aqui é perceber como os investidores estão sempre com o olho lá na frente, tentando prever o futuro. No caso da NVIDIA, mesmo com esses lucros incríveis agora, começaram a surgir algumas preocupações sobre os próximos capítulos, sabe? E isso pesou bastante na decisão de comprar ou vender. Que tipo de preocupações? Basicamente, a gente pode agrupar em alguns pontos. Primeiro, tem uma dúvida sobre a sustentabilidade desse crescimento da NVIDIA. A empresa vinha crescendo de forma, quase vertical, né? Por causa da demanda enorme pelos chips de IA. Aí fica a pergunta: esse ritmo continua assim para sempre? Ou será que a gente está vendo um pico e, inevitavelmente, vai ter uma desaceleração? A lei dos grandes números começa a valer, né? Crescer tanto quando você já é gigante fica mais difícil. Faz sentido. E o que mais? Segundo ponto-chave: concorrência. A NVIDIA teve uma posição muito dominante, quase sozinha nesse mercado de chips para IA por um tempo. Mas isso está mudando. E não é só a AMD que está vindo forte em data centers ou a Intel tentando recuperar o tempo perdido. A gente está vendo também gente nova aparecendo. Startups chinesas, por exemplo, como a DeepSeek, que as fontes citam, com muito dinheiro inclusive. Startups chinesas, interessante. Elas podem pegar uma fatia do mercado lá na China ou focar em nichos específicos de IA. Isso pressiona a NVIDIA por vários lados, entende? E o terceiro fator que já estava na cabeça de muito analista há tempos: o valuation da empresa. Simplificando, é quão cara a ação está em relação aos lucros, né? E no caso da NVIDIA, esse valuation chegou a níveis que muita gente achava estratosféricos. O preço da ação parecia que já incluía um futuro perfeito, de domínio total, sem nenhum obstáculo. Entendi. Qualquer sinal de que esse futuro talvez não seja tão garantido assim. Exato. Qualquer dúvida já pode disparar uma correção, uma venda forte das ações. Vamos aprofundar um pouco nessa questão da concorrência. Você falou de AMD, Intel, as startups chinesas. Qual o peso real disso? É uma ameaça que pode balançar a NVIDIA já agora? Ou é mais uma coisa de longo prazo que o mercado está começando a colocar na conta? Aqui a coisa fica interessante mesmo. Olha, acho que é uma mistura das duas coisas. E a percepção dessa ameaça está mudando. Talvez não seja um risco de vida ou morte para a NVIDIA agora, porque eles têm a liderança tecnológica, o ecossistema CUDA, tudo isso. Mas a concorrência crescendo significa, sim, algumas coisas importantes. Primeiro, pressão na margem de lucro. Se tem mais opção, talvez a NVIDIA não consiga cobrar tão caro, né? Claro. Eles vão ter que investir ainda mais em pesquisa e desenvolvimento para continuar na frente. E terceiro, o risco real de perder participação em alguns segmentos.
A AMD está vindo forte em CPU para data center e está mirando com tudo o mercado de acelerador de IA. E a Intel também não dá para descartar, imagino. Elas têm incentivo do governo, um mercado interno enorme e protegido, podem criar soluções para lá e, quem sabe, até competir globalmente em alguns nichos. Então, sim, a concorrência é real, tem várias faces. O mercado está começando a sacar que o domínio da NVIDIA talvez não seja para sempre, e isso entra num contexto maior, que uma fonte nossa chamou de ajuste de expectativas no setor de IA. A euforia está diminuindo um pouco, dando lugar a uma análise mais pé no chão dos desafios. E como isso se conecta com o mercado em geral? Você mencionou as 7 magníficas. Exatamente, essa volatilidade da NVIDIA não dá para ver isolada se a gente conecta com um cenário maior. A gente vê o peso da concentração de valor nessas 7 magníficas, né? NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla. Esse grupo representa uma fatia tão gigante dos índices, tipo o S&P 500, que o que acontece com elas puxa o mercado todo para cima ou para baixo. O risco fica concentrado, né? Muito concentrado. Quando uma delas, especialmente uma como a NVIDIA, que cresceu tanto e tem tanto peso, mostra algum sinal de fraqueza percebida, o efeito cascata é grande. Expõe essa vulnerabilidade, a saúde do mercado fica muito ligada a pouquíssimas empresas. O dia da NVIDIA foi um belo exemplo disso. Entendi esse ponto da concentração e da concorrência. Mas, além disso, as fontes falaram de outro fator de incerteza, a geopolítica, né? Especialmente as restrições de exportação para a China. Como isso entra na conta? Isso entra de forma bem direta e bem significativa. Essas restrições não são só uma ideia, elas já afetaram a receita da NVIDIA antes. Forçaram a empresa a criar chips modificados, menos potentes para o mercado chinês. O problema principal aí é a incerteza, sabe? E ninguém sabe qual vai ser a próxima regra, como a China vai reagir tecnologicamente no longo prazo, eles estão investindo pesado na indústria deles, né? Ou como outros países vão se alinhar nesse jogo. E isso complica para a NVIDIA, que depende de uma cadeia global e tinha um mercado grande lá. Como você justifica um preço tão alto pela ação quando um mercado importante tem essas barreiras políticas e essa nuvem de incerteza? Para manter aquele valuation lá em cima, a NVIDIA precisaria, como a gente falou, não só entregar resultado bom, mas superar expectativas altíssimas. O tempo todo, e ainda navegar nesse campo minado geopolítico. É uma tarefa que a fonte chamou, com razão, de hercúlea. Uma tarefa quase impossível de garantir sempre. Pois é. E o mercado parece que está mudando o jeito de avaliar. Aquela fase inicial de euforia, muito baseada no potencial da IA, nas promessas, está dando lugar para uma fase de mais escrutínio. Agora, não basta prometer, tem que provar. Tem que mostrar execução contínua, resiliência contra a concorrência e, muito importante, jogo de cintura para lidar com esses riscos geopolíticos. Essa queda forte da NVIDIA, mesmo com um lucro recorde, pode ser o mercado dizendo: ok, o lucro de hoje está ótimo, mas a gente está reavaliando os riscos e as expectativas para o amanhã. Isso até levanta uma questão importante sobre a sustentabilidade desse ciclo todo de IA, sabe? Será que estamos entrando numa fase de mais realismo? Interessante essa ideia de mudança de fase. Então, juntando tudo, temos o paradoxo, o lucro recorde versus queda das ações. A explicação está nas nuvens sobre o futuro. Dúvidas se o crescimento continua nesse ritmo, concorrência apertando, valuation, que já era muito alto, e os riscos geopolíticos, principalmente com a China. Uma combinação de fatores que fez o investidor pisar no freio. Exatamente. A mensagem dessa queda de 11 bilhões de dólares não é que a NVIDIA quebrou ou que a revolução da IA acabou. De jeito nenhum. Mas é um lembrete forte das leis básicas do mercado. Aquela dança eterna entre expectativa e realidade. Quando a expectativa fica muito longe da realidade provável, mesmo que a realidade atual seja ótima, abre espaço para decepção. Qualquer sinal de desaceleração futura, qualquer aumento de risco, seja da concorrência, seja geopolítico, pode causar correções fortes. É a física do mercado agindo, né? O mercado ajustando as contas. Isso. A gente pode ver como um sinal claro de que a cautela está começando a temperar a euforia que marcou a explosão da IA em Wall Street. O pêndulo está se movendo.
O mercado que antes comprava a promessa, agora quer prova. Que é não só crescimento, mas um crescimento resiliente, bem gerenciado. Aquela era de ouro de só surfar a onda do potencial da IA pode estar dando lugar a uma era onde comprovar valor, trimestre a trimestre, sob pressão, vai ser o nome do jogo. A NVIDIA foi só o canário na mina de carvão, talvez, sinalizando essa mudança. É uma análise que coloca as coisas em perspectiva. Recapitulando rapidinho, o paradoxo da NVIDIA, lucro alto, ação em queda explicado pelas preocupações com o futuro. Crescimento, concorrência, valuation, geopolítica. E como isso reflete um ajuste maior de expectativas no mercado sobre a revolução da IA, saindo da euforia pura para um certo realismo, uma exigência maior por resultado concreto. Perfeito. E essa discussão toda sobre expectativa versus realidade, agora focada nos fabricantes de hardware como a NVIDIA, leva a gente para um pensamento final talvez um pouco provocativo para quem acompanha o setor. A gente fala muito de quem faz as ferramentas da IA, né? Mas e as empresas que estão na outra ponta? Aquelas que estão usando essas ferramentas e implementando o IA para transformar seus negócios, seus produtos. Olhando para frente, como será que a demonstração de resultados tangíveis ou a falta deles, por parte dessas empresas que usam IA, vai redefinir o cenário de investimento? Será que o próximo grande teste pro valuation do setor de IA não vai vir mais dos fabricantes de chips, mas sim da comprovação do retorno sobre investimento, ROI, da IA nas operações das empresas que adotam? Talvez aí esteja a próxima fase de validação ou de correção das expectativas do mercado sobre o impacto real dessa tecnologia. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.